E aí, galerinha, beleza? Hoje nós vamos estudar a dinâmica. O que é que vem a ser a dinâmica? A dinâmica é a parte da mecânica que vai estudar o movimento se preocupando com as suas causas, ou seja, vai estudar a causa do movimento, o que ocasionou o movimento. Aí que entra as três leis de Newton. Primeira lei de Newton, ou conhecida como a lei da inércia. Segunda lei de Newton, que é aquela que todo mundo conhece, uma das fórmulas mais famosas do mundo, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E a terceira lei de Newton, é aquela que todo mundo brinca, todo mundo fala, que fala o quê? Toda ação tem uma reação. Vamos lá. Hoje eu vou iniciar só com vocês aqui a primeira lei de Newton, ou seja, a lei da inércia. O que é que a primeira lei de Newton diz? Todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento com velocidade constante se a força resultante atuando sobre aquele corpo for igual a zero. Então vamos para o meu exemplo ali, ó. O meu bloquinho ali. Tá ali, apareceu ali meu bloquinho. Ele está em repouso? Tá. Vai entrar em movimento naquelas condições ali? Não. Ele só vai entrar em movimento se eu aplicar uma força e essa força, a somatória de todas as forças atuando sobre ele, for diferente de zero. Então, se eu aplico uma força, ele vai entrar em movimento. Mas ele só vai parar se tiver uma força oposta com que faça ele parar. Por quê? Se não surgir nenhuma força, ele vai permanecer eternamente em movimento. Ok? Agora observe. Vamos supor que ele ali já parou. Aqui eu tive uma força ali, ele parou. O meu sistema ali está sob uma ausência de forças? Não. Existe ali, ó. Na vertical, ele não executa nenhum movimento, porque a força resultante vertical vai ser igual a zero. Se eu pegar ali, ó, eu tenho uma força peso, que vamos discutir lá na frente, e ali vai acontecer uma força normal, que nós também vamos discutir lá na frente. Então, a força, o que vai ser zero ali, para ele permanecer em repouso? A força resultante. Então, entra aquela perguntazinha ali, ó. O que é a força resultante? Galera, para responder o que é força resultante, primeiro passo, eu tenho que falar para vocês o que vocês já estão cansados de saber. Que força é um vetor. Tem uma direção, tem um sentido e tem um módulo. Direção pode ser vertical, pode ser horizontal. Sentido pode ser da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, por exemplo. E o módulo vai me dar a intensidade daquela força. Todo vetor vai ter o quê? Direção, sentido e módulo. Se eu tenho um sistema que nem é aquele ali, quem vai ser a força resultante? A força resultante atuando naquele meu bloco ali vai ser o somatório de todas as forças. Vai ser a força 1, mais a força 2, mais a força 3. Veja que eu estou fazendo o quê? Uma representação vetorial. Porque se vocês chegarem lá na minha aula de vetores, vocês vão ver isso direitinho, que no caso ali, ó, a força 3 tem duas componentes. Tem uma componente em Y e tem uma componente em X. Enquanto a força 1 e 2 vai estar na horizontal, só vão estar o quê? Em sentidos opostos. Então, quando a gente chega a força resultante, é o quê? É o somatório de todas as forças. Quando eu falo que a força resultante é igual a zero, significa o quê? Que o somatório de todas aquelas forças ali, de todas as componentes vetoriais que vai estar atuando ali no meu problema, vai ser igual a zero. Voltando para a lei da inércia. Eu tenho um corpo. Se ele está em movimento, vai permanecer em movimento com velocidade constante se a força resultante atuando sobre ele for igual a zero. Se ele está em repouso, vai permanecer em repouso se a força resultante atuando sobre ele for igual a zero. Então, essa é a minha lei da inércia. Por exemplo, um exemplo clássico que todo mundo fala, o cinto de segurança. Quando a pessoa coloca o cinto de segurança, é para quê? É para se proteger. Porque quando vocês estão dentro de um carro a 80 km por hora, a velocidade de vocês em referencial aos pedestres, às árvores na rua, aos prédios, será 80 km por hora. Se o carro acontece uma colisão, por exemplo, se vocês não tiverem
com o cinto de segurança, vocês vão permanecer a 80 km por hora, ou seja, vocês vão ser lançados para fora do carro a 80 km por hora. Então, por isso que nós temos a necessidade de um cinto de segurança. Vocês percebem ali no ônibus, suponho que quem pega ônibus, está ali no ônibus, pá! Quando o ônibus freia ou vai parar, vocês fazem uma jogadinha assim para frente. Se não fosse o atrito de vocês com o chão e vocês segurando aqui em cima, vocês iam ser lançados da mesma forma no ônibus. Ok? Porque o ônibus estava naquela velocidade. Então, quem gostou dessa aula aqui, ó, de lei da inércia, dê um joinha, inscreva no canal. Vamos lá, continuar nosso curso. Valeu, fui!